Videozinho sobre a GCS 3. Falar da parte que foi dada em grandes grupos, né? Da Mara. Vai faltar SAD, que foi dado em pequenos grupos também. Vou ver se eu faço outro vídeo de SAD, mas se não, tem os resumos. Vou fazer aqui, eu fiz o materialzinho aqui para ficar mais fácil de seguir, acho que vai ser melhor que eu escrever. E quem precisar, também tá no Drive. Quem tiver curtindo os vídeos, comenta aí. Se tiver alguma coisa de errado, comenta aí também. Para que possa colocar aqui na descrição, que o povo possa ver aí, né? E ajudar o máximo de pessoas. Mas enfim, sobre a GCS 3, a primeira matéria que foi dada foi prontuário médico. Aí você tem que saber, né, as coisas relacionadas ao prontuário médico, né? O prontuário médico é um conjunto de documentos, né? Eles vão ser padronizados, né? Destinados ao cuidado profissional. É informação gerada a partir de fatos, ele tem caráter legal, científico e sigiloso. Isso aqui você tem que saber que ele tem esses caracteres aqui, né? Legal, científico e sigiloso. Mais na frente eu vou falar detalhadamente. O prontuário médico, né, ele vai ser aquela documentação, né, que vai viabilizar a comunicação entre a equipe multiprofissional. Por exemplo, se o paciente está lá, você vai fazer o prontuário dele, se ele chegar a ser transferido, o outro médico vai ler esse prontuário, ele tem que entender, né, para poder seguir ali o tratamento dele, do paciente. As características principais, né, do prontuário médico é a legalidade, o sigilo e a cientificidade. A legalidade é porque o prontuário médico ele tem valor jurídico, né, ele é obrigatório para todo paciente, o médico tem que fazer, para todo paciente ele tem que fazer um prontuário. Ele tem caráter jurídico, valor jurídico, ou seja, por exemplo, se você chegar a ser processado ou algo do tipo, esse prontuário vai ser liberado, vai servir ali também como sua defesa, né? Ele é sigiloso, ou seja, o acesso dele é restrito aos profissionais envolvidos, né, na assistência, não vai pegar o prontuário de um paciente, vai mandar no grupo de WhatsApp da sua família, por exemplo, ele é sigiloso. E ele tem caráter também de cientificidade. O que é isso? Que as informações que estão lá, elas vão ser baseadas na ciência. No caso ali, o quadro clínico do paciente tem que ser tudo baseado de acordo, né, com a ciência, né? Você não pode inventar informações e colocar ali no prontuário do paciente. O prontuário médico, ele segue alguns itens. Isso aqui é bem fácil, né? Porque é o que você segue lá, né? Para fazer prontuário, né? No dia a dia. Que você primeiro tem identificação, depois você vai colocar anamnese, exame físico, evolução diária do paciente. E tudo isso tem que ser com letra legível, né? Se o prontuário for de papel. Que mais para frente eu vou falar dos outros tipos de prontuário. E se você fizer ele com letra ilegível, né, você está ali cometendo um erro, você não pode fazer ele a lápis, né, você não pode usar corretivo, mas eu vou falar mais na frente. E caso o paciente esteja ali, né, em casos emergenciais, por exemplo, o paciente está em coma, ele não vai te responder, ele não vai poder te contar a história clínica dele, não vai te poder contar por que ele chegou ali. Então você tem que colocar no prontuário as coisas que você identificar, né, como médico, no caso ali você vai fazer exame físico, você vai fazer exame relacionado, por exemplo, ao estado neural, né, do paciente, você vai colocar todas as informações ali, se ele está responsivo e tal, como é que é o estado geral dele e tudo mais. Coisas que você vão colocar ali sem ele te falar, né? Outro ponto importante é relacionado ao Código de Ética Médica, né? O capítulo 10 do Código de Ética Médica, ele vai falar sobre os documentos médicos, né? Então ele é bem tratado ali nas aulas de GCS 3. E ele vai falar algumas regras, né, que o médico tem que seguir. Por exemplo, o médico tem que elaborar prontuário para todo paciente, ou seja, ele é vedado ao médico o fato de não elaborar um prontuário, ou seja, é proibido ficar sem elaborar um prontuário para o paciente. Todo paciente tem que ter. É vedado ao médico também negar o acesso, né, do prontuário para o paciente, se o paciente quiser ver o prontuário, né, obviamente tem que deixar. Também é proibido emitir informações, né, ou senão dificultar o entendimento do conteúdo no prontuário. E o prontuário ele pode ser liberado para o paciente até o 4º grau. É uma nova diretriz que saiu. E aqui existem os tipos de prontuário. São 3 tipos mais importantes. Primeiro é o prontuário em papel, né? Que o prontuário em papel era o que era usado aí, né? Que era feito no papel mesmo, né? A caneta, né? E hoje em dia está tendo uma transição para o prontuário eletrônico, né? Araguari já fez essa transição para o prontuário eletrônico, que é, no caso ali, a evolução, né, do sistema, né, porque o prontuário em papel ele tinha que ser armazenado, tem que ficar armazenado pelo menos 20 anos. Então, assim, evoluiu para o eletrônico, né, por meio dos softwares ali, vai ficar mais rápido o acesso do prontuário dos pacientes, até se o paciente for transferido, é mais fácil esse acesso. E existe o prontuário digitalizado, que é os que estão em transição, né? Você pegou o prontuário de papel e passou ele para o eletrônico,
você vai transcrever ele e nessa transcrição ele é chamado de prontuário digitalizado. Existem algumas críticas ao prontuário eletrônico, né, que normalmente os médicos antigos, eles têm uma dificuldade de transição, né, por conta dessa adaptação com computador e tudo mais, mas ele veio ali para contribuir, né. Existem algumas coisas que são proibidas nos prontuários, que é o que eu vou falar aqui, mas antes, uma coisa que eu esqueci é que o eletrônico e o em papel, eles têm um caráter legal e jurídico, que é o que eu falei lá em cima, que você vai poder usar eles ali em sua defesa, né? Ou se o paciente duvidar de alguma coisa, suspeitar de alguma coisa que está errada, ele vai tentar ali mostrar que aquilo que está no prontuário foi feito de maneira errada e vai poder processar o médico. O que é proibido? É proibido fazer a lápis, né? Tem que ser a caneta, porque é um documento. Você não pode rasurar, porque é um documento. Você não vai deixar espaço em branco, então você está fazendo prontuário. Aí chegou o final, tem espaço em branco, você vai, tipo, você não pode deixar em branco, né? Porque alguém pode vir escrever alguma coisa ali e isso vai te complicar depois. E você não pode fazer anotações vagas nele, né? Você não vai pegar ele e vai anotar os números do Mega Sena, né? Ele é um documento, ele tem que ser resguardado ali. Aí aqui vem o tópico das coisas que mais caíram nas provas antigas. O que mais caiu nas provas antigas? Foi a questão da obrigatoriedade do prontuário, ou seja, todo paciente precisa. A questão que o médico não pode negar o prontuário ao paciente, que o prontuário é sigiloso, científico, as características, né, ali do prontuário. Que você não pode fazer a lápis, não pode usar corretivo, que é o que eu falei aqui acima. A questão do prontuário eletrônico, né, dessa nova era digital aí. E é isso. O que mais caiu em relação a prontuário